Entender a melhor prática em mandala terapia, aplicando-a com segurança em um cliente, é um processo que envolve três pilares interligados: identificação, condução e tratamento. Olá, olá, mandalantes! Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Tati Marcelo, arte-terapeuta, especialista em mandala terapia, professora, e aqui eu te ensino a ser uma terapeuta em mandala terapia e transformar as suas paixões pelo desenvolvimento pessoal em uma carreira gratificante. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal e compartilha para que eu grave mais conteúdos como esse. Então vamos para os pilares. Pilar 1, que é a identificação. Esse pilar ele é a base de qualquer sessão de mandala terapia. Porque começa com a identificação das necessidades e do estado emocional do cliente. E isso inclui uma avaliação inicial muito abrangente que você aplica na primeira sessão, geralmente. E eu chamo de mandala da identificação. Essa mandala da identificação, eu chamo da mandala da identificação porque ela é a identificação da raiz da ferida emocional. E eu ensino isso para as minhas alunas de uma forma tão assertiva, eu ensino elas a aplicarem logo na primeira sessão para poder direcionar o trabalho terapêutico que irá percorrer com esse cliente. Então, essa mandala é uma prática mandalar tão assertiva, que eu consigo, em menos de 30 minutos, identificar a raiz da ferida emocional do cliente. Detalhe, eu identifico junto com o cliente, não é algo assim que eu faça sozinha, eu identifiquei, vamos tratar isso. Não! Surge do cliente, vem do cliente, ele que tem que falar, porque ninguém consegue curar o que não consegue entender, o que não consegue visualizar que precisa ser curado, entendeu? Então, essa prática mandalar, ela ajuda isso, a tomada de consciência do cliente para que eu, como terapeuta, possa direcionar o tratamento dele posterior aí. E eu ensino isso no MTM, que é o método terapia mandalar, para que as alunas tenham também essa assertividade. E com o auxílio dessa mandala da identificação, você vai poder conversar com o cliente para poder entender os seus objetivos, os seus desafios e as experiências passadas relacionadas à terapia. Então, é uma sessão, uma prática que você aplica numa sessão completa, tá? E muitas vezes os clientes, eles trazem esse histórico, né? Eles trazem um histórico de outras vivências, de outros métodos, vamos dizer assim, né? E é muito importante deixar claro como é que funciona a mandala terapia. Então, deixa aqui nos comentários se você tem essa experiência com a mandala terapia para te conhecer melhor, se você já fez uma sessão de mandala terapia, como é que foi? Me conta aqui. Vamos então para o segundo pilar. O segundo pilar é o pilar da condução. Depois que a gente identificou, que na verdade a gente já está usando o pilar da condução na mandala da identificação, mas depois que você identificou a raiz da ferida emocional que você vai traçar ali o tratamento que você vai percorrer ali com esse cliente, você passa então a essa etapa de condução, porque você identificou e aí você vai traçar que caminho você vai conduzir o seu cliente. Pensa quando você vai para um endereço que você não conhece, aí você digita lá no Waze, né? E aí ele vai te dar um caminho, né? E aí você, ok, eu vou seguir esse caminho.
Você dá uma olhadinha para ver, né, se não tem alguma coisa meio... E aí você, vou escolher esse caminho. É a mesma coisa. Você identificou ali a raiz da ferida emocional do seu cliente. Na verdade, ele não concorda, porque se ele concorda com o que você fala, você está induzindo o seu cliente a aceitar aquela situação. E tem que vir dele. Ele tem que falar: isso daqui me incomoda, isso daqui é um problema para mim, eu quero tratar isso aqui. E aí você, então, vai direcionar, vai traçar o caminho e conduzi-lo, tá? E é claro que no meio do percurso, podemos recalcular a rota sem o menor problema. E essa é uma das magias da mandala terapia, porque você consegue mudar a rota sem causar muito alarde, né, enfim, você consegue fazer isso quase que o tempo inteiro quando você perceber ou o seu cliente sentir que, nossa, preciso ir para outro caminho. Enfim, a condução é isso. E você conduz, você não vai fazer o caminho por ele, né? Você vai conduzir para que ele caminhe por ele mesmo. Então, com base nas informações coletadas aí e nos objetivos terapêuticos que foram estabelecidos, então você escolhe as práticas específicas dentro da mandala terapia que melhor vai atender às necessidades do cliente. Então, essa condução, ela envolve criar um ambiente terapêutico seguro e apropriado para cada cliente. Sim, cada cliente é diferente. Você vai preparar ali o seu espaço terapêutico e o formato de você aplicar cada prática com esse cliente. Então, explicando, você vai poder explicar essa prática ao cliente e vai obter o seu consentimento também para prosseguir. Então, você conduziu, você perguntou, vamos seguir por aqui? Vamos, ele vai concordar. É sempre assim, é sempre um comum acordo a mandala terapia, porque você precisa, o seu cliente, ele precisa estar muito alinhado e muito envolvido com a sessão para que flua, para que dê resultado, para que realmente traga a transformação na vida dele, porque ninguém transforma a vida de ninguém num passe de mágica. Ninguém transforma a vida de ninguém só com a boa intenção. Mas eu tenho intenção de... Não. Ele tem que querer essa transformação. Ele tem que se permitir. Então, é sempre assim, sempre uma conversa e um comum acordo. E durante a sessão, você orienta o cliente através da prática escolhida. Então, você vai observar as reações e vai fazer ajuste aí conforme o necessário dessa condução. Então, esta é a fase... Eu acho que esse pilar é o pilar mais importante, porque você não identifica nada sem a condução. Se você não souber conduzir a sua sessão terapêutica, você não vai identificar nada. Então, e você, sem a condução, você não vai conduzir o cliente para a transformação, para a resolução dos problemas, enfim, por que ele te procurou? Você não vai conduzir ele nessa ajuda, né? Então, essa que é a fase da condução, é a fase em que você aplica a técnica, as técnicas selecionadas, né, de uma forma personalizada e atenciosa. Sim, você personaliza cada prática com um determinado cliente, tá? Porque você percebe conforme você vai conduzindo, você percebe que um cliente, ele aplica de uma forma diferenciada, ele segura no material de uma forma diferenciada, e aí você vai, não, eu acredito que com esse cliente, eu fazer dessa forma aqui, vai ser melhor, eu vou trazer mais resultado, porque você tem esse feeling, quando você consegue
conduzir as sessões com eficiência, quando você consegue identificar aí a raiz da ferida emocional do cliente. E tudo isso direcionando com os elementos, né? Porque cada elemento da natureza, ele ajuda nessa identificação da raiz da ferida emocional. E com cada um nós podemos direcionar práticas mandalares dos elementos da natureza. E porque o que acontece? Quando a gente aplica as práticas com os elementos da natureza, nós estamos aí alinhadas com umas questões psicológicas do cliente. Porque os elementos da natureza, eles definem características psicológicas que você, como terapeuta, poderá conduzir esse cliente para a transformação, né? Para a resolução dos problemas e para conduzir para o terceiro pilar, que é o tratamento, né? Você não transforma a vida de ninguém sem esse tratamento. Aí eu vou conduzir para quê? O tratamento, olha só. Então, o tratamento, ele percebe, eu deveria inverter, né? A condução ser o primeiro pilar. Mas não, sabe por quê? Porque se você não identificar logo de cara, você não conduz para o tratamento. Só que você precisa da condução do pilar 2 para identificar e para tratar. Então, tá tudo interligado, tá? O último pilar do tratamento, ele é aqui que tá o foco, né? O foco da experiência do cliente durante a sessão e nos insights que podem surgir. Então, após as práticas, né? Vamos falar aqui a prática. Após cada prática, é importante dedicar tempo para discutir os resultados, percebendo como a sessão afetou o cliente. E você, como terapeuta, você pode ajudar o cliente a compreender melhor as suas emoções, os seus pensamentos e oferecer orientação para as práticas de acompanhamento, se for o caso do cliente e se for necessário. Então, esta é a fase do tratamento, onde você integra o que foi identificado, o que foi conduzido ali na sessão, o que está sendo conduzido, para então promover o bem-estar emocional do cliente e a sua transformação. Então, a escolha da prática da mandala terapia adequada e segura envolve uma abordagem de 3 pilares, onde cada fase, que é a identificação, a condução e o tratamento, é essencial para o processo terapêutico. Então, é muito importante personalizar cada etapa com base aí nas necessidades e circunstâncias individuais de cada cliente, criando esse ambiente terapêutico seguro e confiável. Essa abordagem, ela está integrada e ajuda a garantir que a mandala terapia seja eficaz e benéfica para cada cliente. Então, terapeuta, é muito importante entender e saber a teoria por trás da aplicação de cada prática mandalar. E se você está vendo esse vídeo porque você gostaria de ser uma terapeuta, você está estudando abordagens que você se interessa e que poderá começar aí a sua jornada como terapeuta, é muito importante você saber desses pilares, dessas questões, dessas características, porque sem esses pilares, você não vai conseguir levar o seu cliente para uma melhora, para um resultado benéfico, né? Então, quando nós alinhamos a teoria com a prática e temperando com a nossa intuição, os nossos atendimentos, eles são muito mais assertivos e nós podemos, então, dessa forma, tratar as raízes das feridas emocionais
dos nossos clientes. E quando apenas usamos a intuição sem nenhuma base teórica e sem prática, aí ficaremos frustradas, porque o resultado ele não virá. Pode até chegar em um cliente ou outro, mas com método assertivo isso não será mais o caso, e sim uma realidade diária dentro do seu espaço terapêutico. A gente chama de setting terapêutico. Então fala aqui para mim nos comentários se você sente dificuldade em dar resultados para todos os seus clientes. Eu disse todos os seus clientes. Deixa aqui, comente aqui comigo que eu quero saber mais de você. Então esses 3 pilares vai te ajudar a ser uma excelente terapeuta. Mantenha esses pilares em qualquer que seja a sua abordagem terapêutica. E mantenha esse feedback constante com o seu cliente. Isso ajuda a garantir que a prática mandalar seja eficaz e benéfica, tá? Lembrando que a prática mandalar terapêutica é uma forma de expressão única para cada indivíduo. E é importante a adaptabilidade. Ela é a chave para poder criar uma experiência segura e transformadora, que é isso que os clientes buscam em sessões de terapia. Eles querem se sentir seguros ali, eles querem se sentir acolhidos e eles querem ver suas vidas transformadas. Eu vou ficando por aqui e logo mais eu trago mais conteúdos para você. Já deixa aqui seu comentário qual é o tema que você gostaria de ver por aqui, que eu venho. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Beijos!